você veio, que bom que você está aqui hoje para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e eu poder matar a saudade de vocês. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas nós vamos começar com um slide que você recebeu uma cópia dele, o slide 194, por favor, que é a linha cronológica dos reis de Israel e de Judá. A gente fez essa colinha para você manter dentro de sua Bíblia, para toda vez que alguém falar sobre um rei, você começar a entender de que reino ele está falando, né? Porque aqui no início é o reino unificado de Israel. Foi durante o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, e a partir desse momento, o reino de Israel como um todo, o reino unido, como se fala, ele foi dividido. E inicia-se o reino de Judá, que é no sul, e o reino de Israel. E aqui vem todos os reis de Israel e de Judá, e nós estamos nesse momento aqui, olha, Israel, nesse momento, ele é levado cativo, foi levado para a Síria, e aqui acaba o reino de Israel. Irmãos, lembrando que aqueles que não estavam cativos, alguns fugiram para o reino do sul, se misturaram com a tribo de Judá, que estava lá. Alguns outros fugiram para outros países, mas como nação, o reino de Israel se encerra aqui. E o reino de Judá ainda prossegue por alguns anos. E nós acabamos de falar sobre o reinado de Josias. E agora temos apenas outros 4 reis que estarão reinando sobre Judá, até que Judá também é levado cativo pela Babilônia. E aí vamos ter o encerramento dessa nação de Judá, a nação chamada pelo nome do Senhor. Será que um dia ela volta? Será que um dia o Senhor reúne de novo o seu povo? O que acontece depois daí? Então, mais tarde, quando a gente finalizar esse estudo, nós vamos fazer apenas um estudo, dando uma visão rápida do que acontece depois daí, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. Você entendeu esse mapinha ou tem gente que precisa que eu esclareça de novo? Deu uma olhadinha? Todo mundo entendeu? Esse está bem fácil, né, irmãos? Está bem facinho. Nós vamos entrar, deixa aí ainda, no reinado agora de Jeoacás. Acha Jeoacás aí no seu mapinha, no seu slide que está, olha, aqui estamos agora chegando no 4º rei que antecedeu o reinado, o fim do reino de Judá. Reinado de Jeoacás no ano 608 antes de Cristo. Abra a tua Bíblia no 2º livro dos Reis. Capítulo 23. Quando achar, diga achei. Glória a Deus. Estão afiados. Glória a Jesus. Bem, nós já fizemos a leitura de quase todo o capítulo 23. Nós falamos sobre a celebração da Páscoa por Josias. E agora, a partir do versículo 31, Jeoacás assume o reinado. Então, vamos ler do versículo 31 até o versículo 35. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Vamos prestar já atenção aqui, porque esse Jeremias não é
o profeta Jeremias. Ele é um Jeremias lá de Líbna, sendo que o profeta de Jeremias é de Anatote. Continuando. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, que lhe mudou o nome em Jeoaquim. Porém, Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra para dar esse dinheiro, conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Esse jovem, ele começa a governar Judá, e ele só consegue governar por 3 meses. E aí, Faraó Neco, quando a gente fala de Faraó, a gente está falando de que país? Egito. Faraó Neco, ele vai e depõe esse jovem rei, e ele levanta como seu substituto o seu irmão Eliaquim. E ele impõe um indulto que precisa ser pago anualmente. E aí ele vai falar de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Segundo os entendidos, dá cerca de 230 mil dólares por ano. E o que é que ele fazia? Ele via as condições financeiras de cada família do país e ele impunha uma quantia que aquela família tinha que trazer a Faraó, para ele levar a Faraó. Meu Deus, olha essa criança. Deixa que eu levo ele. Dá a mão, vovó. Vamos? Vem, vovó. Ele vem, vovó nada. Fugiu. Ô, mamãe. Mamãe, pega ele. Glória a Deus. Aleluia. A criança, irmão, gostou do altar. Fazer o quê? Vai ser pregador da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Então, ele tirava das famílias. A família já estava empobrecida, já estava sendo oprimida e ainda por cima tinha que arcar com esse indulto que foi imposto por Neco. Vamos continuar a leitura agora, no versículos de 36, e vamos entrar no capítulo 24, e vamos até o versículo 7 do capítulo 24. Então, vamos lá. Já é o reinado de Jeoaquim. Aqui, já estamos aqui em Jeoaquim. Por quê? Jeoacás foi muito rápido, 3 meses só. Então, estamos no 3º rei que antecede o fim de Judá. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Mais um rei seguindo o caminho mau. 24. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, diga Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele.
E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Diga, o Senhor não o quis perdoar. Ora, os mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Olha ali, Joaquim, já estamos chegando ao final, é o penúltimo rei. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Para a gente completar a história, deixa marcadinho, mas vai no segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 36. Você pode colocar o texto bíblico enquanto estamos lendo, tá bom? Porque algumas pessoas estão sem... Aleluia. Segundo Crônicas 36, versículos de 5 a 8. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Joaquim e às abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. A Bíblia vai nos deixar claro que a nação de Judá era uma nação vassala do Egito. Era uma nação subordinada ao Egito, sujeita ao Egito. Ela, antes, estava sujeita à Babilônia. E no período final do seu reinado, houve assim um contratempo bem grande. A gente vai estar lendo um pouquinho lá na frente. Mas outras nações estrangeiras também partiram contra a nação do Senhor, sendo usada por Deus para aplicar o juízo divino a essa nação. Por quê? Por causa do mal que haviam aprendido com Manassés. E o Senhor resolveu não perdoar. Já ouviu isso? O Senhor sonda o coração, conhece o intento do homem, e por isso o Senhor age segundo o que Ele conhece e o que a gente não vê. E aí, irmãos, uma dessas nações que vieram trazer juízo para Judá foi a nação da Babilônia, que era a grande potência da ocasião, da Mesopotâmia. Eu, se não me engano, o slide 191, a gente pode colocar isso mesmo, 191. Vocês lembram dos impérios que a gente foi mostrando aqui, né? O Império Assírio, que era, na ocasião, todo esse Império Laranja, e depois
chegou o Império Babilônico, que é esse aqui mais roxinho. Então, a Síria, ela vinha dominando e acabou com a parte norte, com a nação de Israel, que era o reino do norte. Liquidou esse reino. E aí se levanta a Babilônia e toma a parte da terra, ficando bem pouquinho, parte da terra que era da Assíria. Então, os impérios mudavam porque se levantava um outro império mais forte e dominava todo o império que estava vigente. Então, a Síria era manda-chuva até que a Babilônia se levanta e toma posse de toda essa região. E, como você sabe, aqui é Israel. Como é que a gente identifica Israel? Pela hidrografia, muito rápido. Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto. E aí já começa entrando o Egito na história. Vocês lembram que o Egito foi visitar Israel e que o rei abriu todos os seus cofres, todas as suas reservas, tudo que tinha no palácio para mostrar para o rei de Israel? E ele já ficou imaginando, o dia que eu puder, eu venho aqui e tomo tudo para mim. E que eu falei que a gente não deve abrir toda a nossa vida para as pessoas. A gente precisa ter cuidado. E aqui é o Egito. Essa parte aqui também é Egito. É chamado de Península do Sinai. Quem se lembra do Sinai? O que aconteceu no Sinai? Deus deu a Moisés o quê? As tábuas dos 10 mandamentos. O povo de Israel estava cativo no Egito e eles poderiam ter ido direto para Canaã, mas, ao invés disso, eles foram confundidos e eles caminharam 40 anos. Eles peregrinaram aqui. O Sinai fica aqui, o Monte Sinai fica aqui no finalzinho, na parte sul da península do Sinai. E foi ali que Deus se revelou a Moisés e deu as tábuas com os 10 mandamentos. Então, o Egito agora já começa a se levantar como uma grande potência. E vai haver o conflito entre Egito e Babilônia, que vão disputar toda essa região aqui. O reino de Judá, porque Israel não existe mais, o reino de Judá, e vão aqui pegar a Síria. Chipre também, está aqui a ilha de Chipre. Essa parte aqui que hoje é Líbano, Turquia, Jordânia, Iraque, Irã, está tudo aqui nessa região. E a Babilônia agora vai tomar conta de toda essa terra. Então, a Babilônia começa sendo liderada por Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor. Irmão, não fica usando o nome bíblico se não for um nome bonito, um nome com relevância, com bom significado, só porque está na Bíblia, não. O dia que chegar alguém aqui para consagrar o bebê, que eu perguntar qual é o nome do bebê, Nabucodonosor, eu vou falar, não. Certo? Então, vigia, irmão. Nem Nicodemos. Eu soube disso, eu quase não aguentei. Falei, gente, o que é isso? Então, os babilônios, liderados pelo caldeu Nabucodonosor. Por que caldeu? De novo, para você não esquecer. Posso tirar isso daqui, minha gente? O caldeu, ele é chamado de caldeu porque vieram da Caldeia, que era uma nação muito antiga e que foi dominado pela Babilônia. Na Caldeia, olha aqui, tem um lugarzinho que você conhece, Ur dos Caldeus, da onde veio Abraão. Então, o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, filho daquele cara com aquele nome horrível, ele veio daqui, da Caldeia. E ele estava seguindo para dominar. Ele veio para o oeste, então, olha só, ele faz esse caminho e ele vem para o oeste. Aqui em Carquemes, eles vão ter um encontro com o exército do Egito e eles vão ter que fugir.
Após a morte do pai de Nabucodonosor, o avanço do exército começou a reduzir a sua marcha, porque ele foi se envolver com a questão do sepultamento de um rei, que naquela época era algo muito, muito importante. E ele deu uma paradinha, porque ele estava vindo para descer para a parte da Filistia, que é essa parte aqui onde está Israel, e também para chegar no Egito. Como ele não teve esse tempo, é o que o nosso texto, que a gente acabou de ler, fala, ele separou algumas tropas dos caldeus e dos sírios. Lembra disso? Está aí no texto que a gente leu. No versículo 2 do capítulo 24, que Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, dos sírios, dos moabitas e dos filhos de Amon. Essas tropas foram enviadas para cercar Israel, cercar Jerusalém, deixar a terra em xeque. Eles não se movem. Por quê? Porque o rei, ele mesmo queria ir contra essas cidades. E ele pediu que essas tropas ficassem lá até que ele tivesse tempo para ir contra Jerusalém. E aí Jeoaquim, o texto vai dizer, se virou e se revoltou contra o rei da Babilônia. Por quê? Ele começou a ver que o Egito estava crescendo. E ele disse assim, espera aí, vamos pensar direitinho. Se o Egito está crescendo, a Babilônia está enfraquecendo, eu vou mudar de time. Eu vou sair desse time e vou aproveitar a fraqueza da Caldeia e vou trocar a minha fidelidade. A gente não tem fidelidade. Ou a gente é fiel, ou a gente não é fiel. Ninguém está fiel. A fidelidade é inerente ao caráter do homem. Aí você vai escolher a quem você será fiel. E isso será independente de circunstância, independente do momento que você está vivendo. Mas aquele rei já fez uma troca. Estou vendo o Egito crescer, o Egito está vindo para cá, então eu já vou mudar de líder, já vou transferir a minha lealdade para outro dominador. E aí, mais adiante, no versículo 8, a gente vê isso. Ele morreu assassinado pelo seu próprio filho Joaquim, que tinha 18 anos de idade. Já era homem tanto para reinar quanto para entender o que era certo e errado. Para de tratar o seu filho como uma criancinha que não entende nada. Mostra ao seu filho o que é certo e o que é errado, como se deve ser fiel. E trate-o como homem. Trate-o como uma mulher de responsabilidade. Tem um momento da gente tratar a criança como criança, adolescente como adolescente, que já tem que estar se preparando para ser homem. E aí tratar um homem como homem. A gente fica... Eu digo isso, irmãos, porque eu sou avó. Dá vontade de ficar paparicando, né? Mas a minha filha não me deixa esquecer. Mãe, meu filho é homem. Então, para. E aí eu dou uma controlada. Mas pai e mãe tem que ser mesmo rigorosos. Dá amor, mas dá responsabilidade, dá limite. Porque eles se desviarem a sua atenção da presença de Deus, da graça de Deus, podem fazer coisas que depois você vai se arrepender de não ter apertado. Amém? Joaquim matou o pai, sucedeu o pai e ficou 3 meses no poder. Por quê? Os babilônios chegaram, tomaram Joaquim, um jovem inexperiente, querendo assumir o papel de rei, e levaram ele prisioneiro. Os babilônios levaram Joaquim prisioneiro.
Outras informações a gente pode ter sobre Nabucodonosor, porque foi um grande rei, e onde ele chegava, ele dominava os povos e ele fazia deles escravos mesmo, é no livro de Daniel. Pastora, o que tem a ver Daniel com a situação agora? Irmãos, Daniel estava lá. A gente vai ver, nesse papel que está com você, a gente vai ver como os livros estão integrados. Então, eu quero pedir aquele slide 200, eu estou pulando aqui muitas folhas, porque eu quero falar dele hoje, que eu disse que ele seria uma surpresa sua. O slide 200, que é esse slide que está copiado aí na sua mão. Está vendo? Essa é a leitura cronológica da Bíblia. O que quer dizer? Os livros estão arrumados de acordo com o tempo que eles foram escritos. Eu marquei alguns pontos aqui para a gente ler. No mês de março, no dia 19, olha aí na sua tabelinha, e eu vou mostrar aqui para quem... Todo mundo tem? Todo mundo tem isso? Tem alguém que não tem? Ele não tem. Sobrou? Isso, Deise. Está ali, também tem outra pessoa ali, mas alguém não tem? Levanta a mão. Aqui, ó. Isso. Dá para ela também, a Lorena também. Então... Aqui, no mês de março, no dia 19, você vê que começa o livro de Juízes. É fácil entender os primeiros livros. Gênesis, que é o livro da criação, é o livro onde tem a chamada de Abraão, e se inicia o momento onde os hebreus começam, porque Abraão foi o primeiro hebreu. E tem a história de Noé, vem o dilúvio, e tudo isso acontece aqui no livro de Gênesis. Depois de Gênesis, vem o livro de Jó. Porque Jó é um livro muito antigo. E ele foi escrito muito antes do Êxodo. Eu tenho aqui as datas, é que como... Mas na sua Bíblia de estudo, você tem Bíblia de estudo? Ou a sua Bíblia é uma Bíblia comum? Quando você for comprar uma Bíblia, compre uma Bíblia de estudo, uma que traz a introdução de todos os livros, diz o autor, diz a data que foi escrita. Isso é importante para a gente se desenvolver. Então, Jó, que tem um autor desconhecido, vai falar sobre o sofrimento do justo. Ele não, se na sua Bíblia de estudo você tiver aí, ele não está datado, como todos os demais livros da Bíblia. Mas considera-se que ele é um livro muito antigo e que ele vem dessa época lá de trás. Então, a gente tem aqui o livro de Jó e depois começa o livro de Êxodo, quando, depois de 400 anos de servidão, Deus livra o seu povo e eles saem caminhando até Canaã. Então, tem aqui todo o êxodo do povo de Israel, caminhando ali na península do Sinai, que eu mostrei para vocês, até chegar em Canaã. Durante esse período do êxodo, Levítico é escrito, porque são as leis, são as ordenanças do Senhor. O que Deus ensina para que aquele povo possa ser santo, separado, ser chamado seu povo. E aí, ele foi escrito em torno de 1445 a 1405, já te contei como é que fala antes de Cristo, né? Antes de Cristo foi escrito o livro de Levítico. Enquanto o povo estava peregrinando ali, foi escrito o livro de Números, que foi escrito também por Moisés, durante a sua peregrinação. E depois, Deuteronômio, que foi uma renovação da aliança. Então, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esqueci um, Gênesis.
foram os 5 livros escritos por Moisés no início, sendo que o livro de Jó também é dessa ocasião antiga. E aí, por que eu estou te falando tudo isso? Porque a gente vai ver nesse livro, nesse mapa da cronologia, que a gente tem aqui no mês de abril, no dia 10, a gente começa no mês de abril, aqui tem Deuteronômio, que foi a renovação da aliança, e Josué. Josué foi a conquista da terra, né, irmãos? Enquanto estava conquistando a terra, a gente até fez um estudo desse. Josué é o livro das conquistas. Depois que Josué conquistou Canaã, antes de eu falar lá em abril, entrou o período de juízes. Josué morreu. Quem é que vai governar aquele povo? Então, Deus começou a levantar os juízes para governar aquele povo. E o último dos juízes e também sacerdote foi Samuel. Está aqui, olha, em março, no final de março, a gente começa a ler o livro de Samuel. Antes, a gente leu Ruth, um pouquinho antes, porque Ruth é daquele tempo de Samuel. Então, Samuel se levanta como juiz, como sacerdote, e ele consagra o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Então, a gente vai ter aqui, 1 Samuel, 2 Samuel, e a gente vai ter o livro de reis, que vai começar aqui, não, tem um antes, aqui, em maio, dia 31 de maio. O que aconteceu nesse meio tempo? Samuel consagra, unge o rei de Israel. Primeiro Saul e depois Davi. E Davi começa a escrever os Salmos. Então, entre o livro de Samuel e o livro dos reis, acontecem os livros de Salmos, de Provérbios. Eles estão aqui, Cantares. Onde é que está Cantares? Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Toda a parte poética foi escrita nesse período que desenvolve o livro dos reis. Então, o livro dos reis é o centro de toda a história de Israel. Nesse período, as coisas começam a acontecer. Os reis vão sendo ungidos, os salmos vão sendo escritos, os provérbios vão sendo escritos, Eclesiastes, Cantares, e aí a gente retorna à leitura do livro dos reis. Por quê? Porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente chega em Reis, os profetas começam a se levantar. Samuel morreu, os reis estão sendo ungidos, mas a nação se desvia. Então, Deus inicia o período profético. Os profetas começam a se levantar para profetizar contra Israel e também contra Judá. Então, depois de Samuel, vem quem? Pergunta para o seu amigo. Depois de Samuel, que era sacerdote, que era juiz, começa a era de quem? Dos reis. Isso aí. E durante a era dos reis, Deus levanta quem? Profetas. Começa a separar a administração, a parte legal, da parte espiritual, porque os reis começam a se desviar dos caminhos do Senhor. E aí profetas precisam ser levantados. E nós temos aqui, olha, no meio do livro dos reis, dia 26 de junho, a leitura, o profeta Joel aparecendo. Ele se levanta para profetizar. Enquanto a história de reis continua acontecendo, se levanta Jonas. E Jonas é mandado para profetizar em Nínive.
A gente fica falando de Jonas, fala até mal dele, né? Fala que é o profeta chorão, que Jonas fugiu, aí a baleia teve que pegar Jonas. É o grande peixe, a gente que diz que é a baleia. Pegar Jonas, levar Jonas de volta, e a gente fala mal de Jonas. Mas por que Jonas fugiu? Pergunta para o seu irmão, por que Jonas fugiu? Espera ele responder, diz assim, eu perguntei primeiro. Porque ele foi mandado para profetizar em Nínive, para aquele povo se arrepender. E isso, pastora, Nínive era a capital da Babilônia. Eram eles que estavam oprimindo o povo de Israel. Eram eles que queriam destruir, que tornaram aquela nação vassala. E Deus diz assim, vai lá, prega para o seu inimigo, prega para o seu opressor, dá a chance para ele se arrepender. E Jonas olha e diz assim para Deus, não. Só que dizer não para Deus é sério, né, irmãos? É sério a dessa. E Jonas aprendeu com isso. Mas aparece Jonas e estava dentro desse momento histórico de reis. Você veja o que tudo está acontecendo em torno desse momento, junto com esse momento. E Jonas vai até Nínive para pregar. Depois a gente tem o profeta Amós também pregando nesse período. E depois Oséias pregando. O que Oséias pregava? O que Deus fez com Oséias? Deus falou assim, Oséias, você vai pregar para o meu povo. Só que eu vou fazer com que você sinta o que eu estou sentindo. Eu estou me sentindo traído. Então você vai nas ruas da vida e eu vou te mostrar uma mulher prostituta e você vai casar com ela. Jonas. Oséias. Não, você vai. E você vai levar ela para dentro da sua casa. E vai cuidar dela. E Jonas fez isso. Quando Jonas dava uma brechinha, ela... Ai, gente, cismei com Jonas. É que Jonas foi muito difícil. Quando dava uma brechinha, a mulher de Oséias, partia de volta para a vida. Aí ele dizia, Senhor, chega disso. Não quero mais saber disso. O Senhor dizia para ele, volta lá. Pega ela de volta. Limpa de novo. Cuida de novo. Traz para dentro de casa. E fica com ela. E novamente aconteceu. E novamente aconteceu. E o Senhor disse para ele, o que é que você está sentindo? O que é que você sentiria? Você. O Senhor disse, é isso que eu sinto com o meu povo. Eu trato, eu cuido, eu perdoo, eu amo, eu trago para perto. E sempre que ele pode, ele foge para a imundícia novamente. Cuidado para você não voltar para a imundície. A maioria das vezes nem percebemos que isso está acontecendo. Simplesmente começa um processo. E quando Deus usa alguém para falar com você, você ainda fica chateado. E você diz, o que tem a ver com a minha vida? Por que está se metendo com a minha vida? É Deus falando, cuidado, cuidado, porque eu te amei. Eu te tirei do mundo, eu te tirei da imundície, te trouxe para casa, não fuja. E Oséias foi profetizar para o povo de Deus, sentindo a dor que Deus sentia. Isso em que período estava acontecendo? No período dos livros dos reis. Depois disso, nós já estamos, depois de Oséias, no segundo livro dos reis. E aí vem o profeta Isaías, que profetizou nesse período também. Profeta Isaías. Marca aí, querido, onde tiver reis, você marca para ver que começa um outro profeta, ainda dentro da história dos reis. Depois de Isaías vem Miqueias, depois vem Naum. Aquele Naum é o livrinho que tem dos profetas menores, que fica perdido dentro da Bíblia, que quando alguém diz, abra sua Bíblia em Naum, você diz, sangue de Jesus tem poder. Não sei onde fica, então. Naum fala uma coisa linda,
que me marcou quando eu era adolescente. E ele diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Ele estava tendo uma visão de um vale florido, muito florido. E pelo que ele via anteriormente, aquele vale não tinha chuva, o vale estava seco e a vegetação estava toda coberta de poeira e parecia uma desolação. Mas depois que veio a tempestade, uma grande tempestade, depois dessa tempestade ele se coloca de novo num ponto onde ele podia ver o vale. E aí ele vê o colorido das flores, as árvores, toda aquela vegetação em sua exuberância. E aí ele diz, Deus tem o seu caminho na tormenta. Aquela beleza jamais seria mostrada se a tempestade não tivesse chegado. Não são coisas lindas que temos na Bíblia? Então, nós estamos aqui em Naum. Aí no mês de agosto, a gente vai estar na leitura. Ainda temos 2 Reis, a história ainda está acontecendo. Se levanta Sofonias, Abacuque, Obadias e Jeremias. Jeremias começa a profetizar nesse período e escreve, inclusive, o seu livro de Lamentações. Ele se lamenta pelo que há de ocorrer com Israel e escreve essa sua lamentação. E aí nós temos os 2 livros de crônicas, que vai fazer um paralelo com o livro dos reis. Então, está contando a mesma história. E aí surgem os profetas Ezequiel, Daniel, aquele da cova dos leões. Quem mandou Daniel para a cova dos leões? Nabucodonosor. Manda Daniel para a cova dos leões. Vamos ter aqui o livro de Daniel, também falando de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o livro de Ester. Agora, o reino já é o reino da Pérsia. E Ester, ela é levantada como rainha. E depois do livro de Ester, a gente tem Esdras. A história vai dizer que quando o rei Ciro começa a se mover, o povo de Israel está todo no exílio. Estamos falando de reis. A gente viu o exílio assírio e agora o exílio babilônico. E aí Deus começa a mover Jeremias, Daniel, porque há uma profecia, vou falar ali, que vai chegar, do tempo de restaurar Israel. E aí Deus move Ciro. Ciro não era judeu, Ciro não temia ao Senhor. Mas Ciro foi chamado profeticamente muitos anos antes como o meu ungido. Porque ele tinha uma missão principal, apesar de não saber, que era restaurar o povo do Senhor. E diz a história que Ester foi colocada como rainha e ela influenciou essa decisão. Então, estamos aqui em Ester. Logo depois disso, começa Esdras. Esdras é enviado. É permitido que ele volte para Israel, volte para Judá, para reconstruir o templo e iniciar a reconstrução da cidade junto com Zorobabel. E aí temos, nesse meio tempo, Ageu profetizando, Zacarias profetizando, ainda entre o livro de Esdras. No período da reconstrução, eles estão profetizando. E aí chega Neemias, que você conhece muito bem, que é também enviado por Ciro, para que possa reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Tudo isso está no livro dos reis. Agora, um pouquinho depois de reis, o restante da história do povo de Israel. E depois que Esdras e Neemias retornam, o que é que acontece? Porque Esdras e Neemias estão lá na frente, né? Depois do
do Pentateuco, e aí vai começar os livros históricos, e eles estão lá nesses livros históricos, na nossa Bíblia. Mas na cronologia, eles estão um pouquinho depois de toda essa questão de ser levado cativo, de cativeiro. Eles agora, apesar de ainda estar sob o domínio de uma outra nação, recebem autorização para retornar e reconstruir o reino. E depois que acaba essa reconstrução, junto com Neemias, nós temos aqui um pequeno intervalo, no dia 14 de outubro, a leitura de um pequeno livro, de 4 capítulos apenas, o livro de Malaquias. O último livro profético escrito na história, nesse tempo da história. E depois de Malaquias, se inicia 400 anos de silêncio profético. Deus não fala mais com o povo. Deus não levanta mais profeta. O que ele havia falado antes era para o povo não esquecer. Porque quando Deus fala, ele fala e cumpre pela sua palavra. E depois de 400 anos, todas as promessas de Deus de restauração, de reconstrução, elas são confirmadas com o que a gente lê no Evangelho segundo escreveu Mateus. O nascimento do Messias, o Salvador do povo de Israel. Aleluia! Glória a Deus. Então, você vê que toda essa história que nós estamos estudando, todos os profetas estão vivendo essa mesma história. Amém? Entendeu como é importante você estar com essa leitura cronológica da palavra de Deus? A Bíblia, os seus livros não são soltos, não são isolados. Todos eles estão ligados na mesma história. Eu quero pedir ao Senhor que faça com que você entenda que a sua vida, que a minha vida, a nossa vida, nós que estamos vivendo esse mesmo momento, esse mesmo tempo, não estamos vivendo uma vida isolada, independente. Deus nos colocou no mesmo lugar, no mesmo tempo, com um propósito de ser a sua igreja, para fazer diferença neste tempo, juntos, com a mesma missão e no mesmo propósito. Amém? Você pode curvar a sua cabeça? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por poder compreender um pouquinho mais da sua palavra e ver quão magnífico o Senhor é. Quão maravilhoso o Senhor é. O Senhor reuniu tantos profetas, tantos homens grandes, homens inteligentes, homens cultos, homens simples, homens comuns, tantas pessoas diferentes. O Senhor reuniu com seus dons e talentos, não para servirem a si mesmos, para serem individualistas, mas para estarem juntos, trabalhando num só propósito, juntos numa só missão que foi separada pelo Senhor, que foi dada pelo Senhor. Então, cada ministério, cada dom, cada talento que o Senhor distribuiu para nós está ligado para cumprir uma única missão. Senhor, e eu te louvo pela Igreja Levantai, porque nós temos uma missão, nós temos um propósito, e o Senhor nos reuniu aqui, Senhor, nesse lugar, nesse tempo, como corpo de Cristo Jesus, corpo local de Cristo Jesus, para cumprir a nossa missão. Não nos deixe, ó Deus, desviar. Não nos deixe, Senhor, achar que podemos voltar para o mundo e que o tempo todo o Senhor vai nos resgatar e trazer de volta. Vai chegar o dia onde isso não será mais possível. E nós queremos estar bem perto do Senhor nesse dia. Nós queremos estar abraçados com o Senhor nesse dia. Então eu peço, Senhor, que a sua palavra esteja guardada no nosso coração.
porque nós não queremos pecar contra o Senhor. E para isso precisamos conhecer a sua palavra e a sua vontade já expressa. E nós pedimos, Senhor, trata conosco. Trata com cada um de nós. Dá-nos temor e tremor da sua grandeza e soberania. Eu quero agradecer por esse povo abençoado e feliz. Que possamos estar sempre unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória.